Glória a Deus, bom dia, amados, a paz do Senhor. É bom estar aqui nessa manhã. Eu quero dizer que é uma honra, porque são 30 anos e nós conhecemos essa comunidade há 28. A gente conhece desde do tempo que nós éramos ainda muito jovens, né? E o tempo passa, e que bom que passa, né? E então é um privilégio poder fazer parte de alguma forma, é uma honra poder estar aqui, comemorar, celebrar junto com vocês 30 anos de história, 30 anos de experiência com Deus, 30 anos em que o Senhor foi motivando, tocando, incentivando e dizendo, continuem, né? Então é uma alegria poder estar aqui, com amor, com tremor e com temor. É muito bom. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, só que eu gostaria que antes nós fizéssemos uma oração, porque o tema é o poder da influência. E a oração, ela nos move, ela nos coloca de uma forma mais sensível na presença do Senhor. Então eu quero te convidar, fecha os teus olhos e permita que o Espírito Santo comece a influenciar todo o teu ser agora, em nome de Jesus. Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença agora com amor, com reverência, com alegria. E nós queremos, ó Deus eterno, que o Teu Espírito tenha plena liberdade de agir. Que os nossos corações, a nossa mente esteja aberta para aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Que tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já planejou, já preparou, que realmente nós possamos permitir e que eu possa ser esse canal, Senhor. Em nome de Jesus, eu me coloco na Tua disposição. E te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, por essa oportunidade de me permitir ser usada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. É uma alegria, mais uma vez quero dizer isso. Então, eu quero falar um pouquinho sobre algo muito conhecido por todos nós, né? O poder da influência. E quando fala em influência, a gente lembra muito da questão de como é hoje o mundo digital, o mundo da internet, né? Hoje nós temos muitos influencers, muitas pessoas influenciando pessoas, muitas pessoas direcionando pessoas. E isso é uma coisa que tem movido em todos os aspectos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar sobre a influência das redes sociais? É uma pergunta retórica, é claro que todos nós sabemos dessa influência, se a gente parar para pensar o que ela pode nos trazer. Eu quero falar um pouquinho como é que acontecem as coisas na nossa mente, para a gente poder passar a ter um novo conceito, uma nova crença. Tudo começa com os acontecimentos, com as experiências ao nosso redor. Então, você vive ali uma experiência. Essa experiência, ela vai gerar em você uma emoção. Então, você vive uma experiência, a experiência gera em você uma emoção. Essa emoção vai trazer em você um sentimento. E esse sentimento vai construir dentro de você uma crença. Então, aquilo que eu creio está baseado nos acontecimentos, nas experiências que eu vivi, num tipo de emoção que aquilo me causou, e me causou um sentimento, construiu em mim uma nova opinião. Isso aconteceu um dia quando nós... Deixa eu já avisar que eu vou beber muita água. Isso aconteceu um dia quando nós tivemos um encontro com Deus. O dia que nós entendemos o Evangelho, o plano de Deus, aquilo que Deus tinha para a nossa vida, de alguma forma nós estávamos vivendo, estando em algum lugar, algo aconteceu, a gente viveu aquela experiência ela tocou as nossas emoções e então a gente passou a crer em Jesus, quem era o Senhor. E entregamos o nosso coração e permitimos que Ele passasse a ser o Senhor da nossa vida. E essa experiência fez com que toda a nossa vida passasse a ser dirigida a partir disso. E é assim, então, que acontece uma nova crença dentro de nós. É de acordo com as experiências que a gente vive. E essa experiência, ela faz também a gente criar vários conceitos. Como, por exemplo, eu não sou capaz. Ou como, por exemplo, eu sou capaz. Eu não posso, eu não vou conseguir. Ou sim, eu vou conseguir. Então, cada experiência, a nossa história de vida vai construindo dentro de nós algumas crenças. E a gente vai, então, se sentindo cada vez mais capaz ou cada vez menos capaz. E isso é inevitável, porque toda experiência vai afetar a sua vida. E depois que afetou, ela vai causar essa influência e você faz essa construção.
A boa notícia é que essa construção mental, ela pode ser ressignificada, reconstruída. E assim, a influência toda acontece dentro de nós quando nós estamos em sintonia, quando a gente gera uma intimidade, quando a gente gera a palavra tão conhecida, uma conexão. Quando eu me conecto, e hoje é muito usada essa palavra, né? Quando eu me conecto, e às vezes a conexão, ela acontece num olhar, ela acontece em algo que eu ouvi daquela pessoa, ela acontece pelas atitudes que eu percebi, enfim. A conexão, ela vem por várias fontes, mas ela acontece, ela é real. E também acontece uma não conexão, quando você olha para alguém e você fala, não sei o que aconteceu, mas tem alguma coisa, enfim. E nós somos movidos, então, por essa questão das conexões, das influências que a gente vai tendo. E eu queria dizer para vocês que a questão assim dessa influência, ela não ocorre necessariamente só pelas nossas necessidades. Não é só por aquilo que eu necessito, mas pelo desejo. E nós somos muito mais movidos pelo nosso desejo do que pela nossa necessidade. Então, por exemplo, todos nós sabemos que precisa fazer atividade física, né? Hoje, se tem uma coisa que você ouve pelos influencers o tempo todo, pelos médicos e pelas pessoas que você convive em todo lugar, todo mundo, eu acho que já tem essa consciência de que é importante fazer exercício físico. Até porque o estilo de vida do ser humano mudou. A gente subia e descia escadas, andava ladeira, para pegar um ônibus, caminhava muito mais, para acessar de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, e quanto mais para trás a gente vai, mais as pessoas caminhavam, mais elas se movimentavam, mais elas plantavam, mais elas colhiam, mais elas se movimentavam, nem precisava fazer atividade física. Por que hoje é preciso? Porque as coisas mudaram, a nossa forma de viver contemporânea trouxe isso para nós. E aí essa mudança fez com que tivesse esse entendimento de que a gente precisa voltar a ter um movimento para o corpo para que a gente se torne mais saudável. É uma necessidade, certo? Mas nós não nos movemos muito mais pelos nossos desejos. Então, a necessidade de fazer atividade física não nos faz fazer uma atividade física, mas o desejo de um fast food nos faz comprar um fast food, não é verdade? Então, nós facilmente, se você está com fome, se você está chateado, se você está muito feliz, se você está inquieto, você pensa em alguma coisa boa para comer, você já vai fazer aquela escolha gostosa de um fast food. Dificilmente alguém olha e fala assim, ai, eu estou tão feliz, eu quero comer uma saladinha. Você faz isso? Estou feliz, vou comer uma saladinha. Não. Em geral, a gente é movido pelo desejo, e o desejo está sempre mais atrelado a coisas que são de mais fácil acesso, que não me dá trabalho, porque comer bem dá trabalho, comer direito dá trabalho, porque fazer atividade física dá trabalho. A gente não quer fazer nada que dê trabalho, a gente quer fazer algo que seja prático, rápido, que seja fast food. Isso é o que nos move, então guarde isso, a gente é muito mais movido pelo nosso desejo do que pela nossa necessidade. Mas um exemplo sobre a influência que ela vem durante toda a nossa história de vida, os meus filhos, eu fui orientada por um excelente pediatra que disse assim, Gladys, não dê açúcar para os seus filhos, até pelo menos 2 anos de idade, não deixa que eles experimentem. Claro que anos depois eu fiquei sabendo, eu tentei fazer, eu juro que eu tentei. Meu primeiro filho foi bem mais fácil fazer isso, a segunda, que foi uma menina, foi mais difícil, mas eu lembro que era difícil as pessoas compreenderem isso, né? E quando a gente fica adulto, o que a gente ouve? Não coma açúcar, tire o açúcar. E se lá atrás a gente tivesse compreendido isso, né? Mas onde eu quero chegar sobre a influência? Até hoje, os meus filhos, eles bebem leite sem açúcar. Não precisa pôr açúcar. E assim, eles não conseguiram manter uma dieta sem o açúcar. Nem eu, nem a família. A gente não conseguiu ter. Uma pena, lamento. A gente não conseguiu. Mas, assim, até hoje, influenciou de alguma forma que eles não conseguem beber o leite sem o açúcar. É um exemplo muito simples, mas eu estou trazendo esse exemplo muito simples justamente para nos fazer pensar que a influência ela acontece desde as coisas mais simples na nossa vida até as coisas mais complexas. E você e eu somos influenciados o tempo todo sem perceber. Não é uma coisa racional que você consegue, agora estão me influenciando, não, agora não estão. Agora eu vou, agora eu não vou. Não. É uma coisa que é fluida, vai acontecendo, quando menos se percebe. Então, assim,
tudo que você faz está ligado a uma influência que você viveu. E falando de influência, eu não sei, provavelmente todos aqui, ou grande parte já ouviu falar sobre a epigenética, que é esse estudo que é feito hoje, entendendo o quanto não só a genética nos influencia para a nossa hereditariedade, aquilo que a gente herda, mas como também o ambiente nos influencia. Onde nós estamos, o ar que respiramos, o que comemos, os lugares que frequentamos, o que ouvimos, tudo isso o ambiente vai nos influenciar, de forma positiva ou de forma negativa. Então, onde nós nascemos, com quem nós crescemos, os lugares que a gente frequenta, o que fazemos com as coisas que nós aprendemos, o que nós comemos, tudo isso vai causar uma influência. E nós estamos o tempo todo sendo rodeado de influencers. Não só aquele que está lá na internet, mas o tempo todo a influência, nós estamos envolvidos com isso. Influenciar, talvez você já saiba disso, mas eu quero destacar, eu quero comentar, que a influência ela pode causar em nós uma mudança psicológica. Não é só uma mudança, toda mudança comportamental, ela vai ter essa mudança psicológica em nós. Então, toda vez que você está mudando, é porque você foi influenciado. E existem as boas e as más influências, né? Então, assim, essa mudança psicológica, ela está atrelada às opiniões, como a gente muda de opinião, né? Com o passar dos anos, 30 anos, certamente a comunidade de carisma não faz as coisas do mesmo jeito que fazia lá atrás. Há coisas que se permanecem, há coisas que se deve permanecer, fazer como estava fazendo, mas há coisas que a gente muda, né? Então, com a influência, a gente muda de opinião, a gente muda a atitude, né? Coisas que eu fazia de um jeito, eu posso fazer de um outro jeito, novas atitudes, novos comportamentos, levam, inclusive, a bons ou maus resultados. Com a influência, essa influência psicológica, eu posso mudar meus objetivos. Quantas vezes o amor ou a dor mudou drasticamente a vida de uma pessoa? Uma das coisas que muito nos afeta a questão emocional, é quando nós temos alguma situação de um extremo amor, ou seja, uma extrema paixão muda uma pessoa, ou uma extrema perda muda também uma pessoa, pode mudar totalmente o objetivo de vida de uma pessoa. Eu conheço um senhor que foi muito interessante, ele teve um problema de coração muito grave, e ele precisou fazer uma cirurgia, e ele mudou radicalmente a vida dele, a alimentação, a forma de viver, totalmente. E ele teve uma longevidade, porque ele ainda está vivo. Recentemente a esposa partiu, mas ele, que tinha em probabilidade uma questão muito maior de partir antes dela, ele ainda está aqui. Então, a gente muda, às vezes, o nosso objetivo por conta de um acontecimento muito drástico em nós. Então, essa mudança psicológica, ela vem também acerca das nossas... a gente pode mudar, inclusive, os nossos valores, né? E o Evangelho faz isso em nós. Eu pecava, eu não peco mais. Eu não perdoava, agora eu perdoo. Eu não tinha tolerância, agora eu tenho. Enfim, a mudança psicológica, ela causada em nós, pode causar um impacto muito grande. E eu quero dizer um pouquinho para vocês... por que essa influência, segundo uma pesquisa que foi feita, por que essa influência acontece nas pessoas? No que se refere agora aos influencers, eu vou agora para as redes sociais. Por que as pessoas são influenciadas? Por que eu e você somos influenciados? O que mais nos toca é a autoridade sobre um assunto. Quando eu ouço alguém falando sobre tal coisa, e a gente ouve sobre um mesmo assunto, por exemplo, atividade física. Sobre esse assunto eu ouço um monte de gente falando. E, de repente, eu paro para ouvir uma pessoa, porque eu percebi uma autoridade dela naquele assunto. Uma outra coisa que causa essa influência, que faz com que as pessoas se permitam ser influenciadas, é o carisma. O jeito da pessoa falar, a forma dela se expressar, as escolhas daquilo que ela me trouxe, o jeito afetivo, carinhoso, carismático, me cativou. E eu, então, quero ouvir aquela pessoa. Outra coisa é a liderança.
É a minha percepção do quanto aquela pessoa lidera, o quanto ela está à frente, o quanto ela tem pessoas que a seguem, o quanto ela tem pessoas que ouvem, os lugares onde ela está, e as atitudes e os comportamentos dela que expressam essa liderança também influencia. Também influencia a questão da beleza. E achei interessante isso na pesquisa. A gente pode ser influenciado por algo que a gente vê na internet, pela beleza da pessoa, pela estética, não só da pessoa, mas a estética do canal que você está assistindo. E quando eu digo canal, eu quero dizer Instagram, Facebook e todos os outros. Quando eu digo canal, é essa comunicação por esses meios. E também essa influência por conta de uma causa comum. Uma causa comum pode nos conectar com uma pessoa. Então, por exemplo, eu sou gaúcha e essa causa me impactou totalmente. Então, tudo que eu ouvia nas redes sociais que falava do Sul, eu parava para ver. Além do contato direto que eu tinha com a minha família, eu estive lá em julho, fiquei voluntária por um tempo lá, ajudando as famílias. E também essa questão nos conecta quando tem uma causa, quando você vê por exemplo, quando nós trouxemos, de alguma forma, inspiramos, né, e glória a Deus por isso, a questão de projetos sociais aqui. Isso tudo foi por conta dessa identificação. Havia um desejo nessa comunidade. Havia um desejo de também impactar no sentido das questões sociais, né? E por isso, de alguma forma, a gente causou essa influência, porque já havia ali também um desejo. Então, quanto mais próximo a gente estiver, quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente parar para prestar atenção, mais nós seremos influenciados, maior será essa mudança psicológica que vai acontecer em nós. E olha como isso é importante. Há uma mudança psicológica dentro de você, por aquilo que você se permite ser influenciado. Algo muda dentro de você. E isso é muito interessante. Um exemplo pessoal de questões de redes sociais e de internet, de influencers. Eu sou psicanalista e fiz no Instituto Cristão de Psicanálise, fiz a minha formação. Uma parte nós pegamos parte da pandemia, então a gente fez uma parte online. E depois disso, conhecendo esse universo, claro, a gente começa a receber muitas coisas desse assunto. Eu conheci uma pós-graduação na FAAP e eu fiz uma pós-graduação online. E eu nunca tinha feito uma graduação dessa forma. E isso tudo aconteceu justamente por conta de eu estar envolvida com um assunto que traz outro assunto e traz outro assunto. E isso me influenciou, isso me trouxe em mim um desejo de transição de carreira, o tamanho da influência. Eu trabalho há 28 anos no terceiro setor, sou especialista no terceiro setor. Trabalho em organizações sociais, dou consultoria para organizações sociais e conheço de trás para frente, de frente para trás, tudo sobre projetos sociais. Escrevo projetos, tudo que você possa imaginar, toda a burocracia, tudo isso, eu conheço tudo isso, porque também 28 anos tem que conhecer, né? E, à medida que eu fui fazendo essa formação em psicanálise, que eu fui fazendo essa pós, foi fazendo tanto sentido para mim que hoje eu já estou num processo de transição de carreira. Hoje eu trabalho durante o dia como diretora de um projeto e à noite eu sou psicanalista. À noite eu faço atendimento de segunda a quinta, eu faço atendimento a pessoas de forma online. Olha o quanto isso me influenciou, me fez em desejar, entender ou buscar uma transição de carreira. E tudo isso começou por causa do mundo digital. E o mundo digital, ele vai, sim, trazer muitas coisas positivas para mim, para você, e nós temos que usufruir, nós temos que desfrutar, nós temos que usar tudo isso que as redes sociais oferecem. Por exemplo, vou dar alguns exemplos bem rápido aqui. O desenvolvimento pessoal e profissional, que foi o que eu acabei de mencionar aqui para vocês, né? Isso tudo aconteceu justamente por causa dessa influência. Claro que não só por isso. A influência, somos influenciados, mas é por uma somatória de coisas, mas foi muito forte. Aquisição de novos conhecimentos em todos os campos. Aquisição, por exemplo, de novos conhecimentos. Eu comecei a entender, eu tenho... Estou falando bastante de mim hoje, né? Mas tudo bem, eu acho importante. Eu tenho doença autoimune e eu descobri que se eu começasse a fazer um tratamento
mudando a minha alimentação, isso me traria uma qualidade de vida e isso ia fazer com que a minha doença entrasse em remissão ou que, no mínimo, ela ficasse estável. E eu comecei a fazer esse tratamento, porque eu vi nas redes sociais uma profissional, entendi a autoridade no assunto dela, a liderança, o quanto ela conhecia. Resultado, hoje eu tenho muito mais qualidade de vida, eu não tenho um cansaço e uma fadiga que é comum da doença autoimune que eu tenho. Eu não tenho, hoje eu até perdi uns quilinhos que nem fazia parte do plano, o vigor e o ânimo, porque não tem coisa mais ruim do que você acordar e já se sentir. As mulheres que me entendem depois dos 53, que é a minha idade, as mulheres que me entendem sabem o que é isso, a gente entra na menopausa, vai ficando mais difícil ainda, e eu pude me sentir revigorada, renovada, assim que eu comecei a fazer um tratamento. Então, pode mudar, essa aquisição de novos conhecimentos pode nos influenciar em todos os campos. Mudou a minha saúde, mudou a minha qualidade de vida. Olha o quanto tem coisas boas. Também pode nos gerar novas conexões com pessoas que talvez a gente nunca teria conhecido, nunca teria lidado, nunca teria aprendido, se não fosse essas novas conexões, se não fosse as redes sociais. Também nós nos ligamos, por conta das redes sociais, outra coisa positiva é a causa. Então, hoje, há pessoas que defendem a causa do deficiente, que defendem a causa do meio ambiente, que defendem a causa da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, que antes eram só causas que se tratavam só não envolvendo redes sociais, e hoje, fortemente, o terceiro setor está nas redes sociais. Tem a causa do animal, né? Pessoas que se envolvem, e é muito bom quando a gente está envolvido com alguém que pensa aquilo como eu penso, que tem a ver com aquilo que eu acredito, a gente sente essa identificação, essa conexão, e faz todo sentido estar junto. Eu creio que vocês, em maioria, estão aqui porque faz sentido. Há uma conexão, há coisas aqui que fazem sentido para vocês estarem nesse lugar. E é muito bom estar conectado com algo que nos influenciou positivamente. Mas há também uma influência negativa, como, por exemplo, o consumo desenfreado, que as redes sociais podem trazer, alienação de pessoas que se alienam à realidade e vivem um mundo mágico dos youtubers, das coisas mágicas, ricas e poderosas e cheias de coisas, né? E existe uma influência, muitas vezes, muito negativa para o jovem, para o adolescente, porque ele está em processo de formação. O amadurecimento cerebral acontece lá até os 25 anos de idade. Então, saiba disso. Se você achou que já estava maduro, tem aí os 25. E há alguns cientistas que dizem que talvez seja até os 30. Então, tem muito chão ainda para amadurecer. E a influência na fase da adolescência é muito forte. Então, às vezes, causa uma alienação. Às vezes, essa influência negativa é quando acontece uma deturpação de ideias, de princípios e valores. Muitas vezes, a influência pode causar isso. Também, autodepreciação, porque muitas vezes a pessoa olha aquele mundo mágico, colorido, perfeito, tudo é bom, e aí ela olha para si mesma e fala, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu nunca vou ter nada. Mas aquilo não é realidade, muitas vezes, né? E também a disseminação do ódio. Muitas vezes as redes sociais são usadas para isso, tem essa influência negativa. E os meios de comunicação, eles sempre existiram, né? Está aí uma coisa que eu acho incrível, um pombo-correio. Gente, imagina só, a gente só vê isso nos filmes, eu nunca vi isso de verdade, não sei nem se ainda existe isso. Você pega um recadinho, se amarra lá na perninha do pombo, e aí você lança e ele voa lá para não sei aonde, e entrega o recado para não sei quem. Olha só que coisa incrível. Eu ouvi dizer, eu não sei sobre isso, apenas ouvi dizer que os animais eles eram treinados a determinados percursos. Né? Então, haviam as linhas aéreas dos pombos-correios. Eu não sei de fato como funciona, mas alguma coisa desse tipo funcionava, e eu acho isso incrível. Mas a comunicação, ela vem desde o tempo também do boca a boca, né? Que nunca acabou e nunca vai acabar. A comunicação ela também acontecia por conta do jornal, da revista, do rádio, da TV, e tudo isso nós ainda acessamos hoje, né? Todos nós sabemos muito bem como acessar esses recursos do jornal, da revista, da TV, do rádio, e todos esses acessos
nos trouxeram e nos trazem informação, comunicação e também nos influenciam. A questão é que a internet ela ampliou essa comunicação, ela ampliou isso. E hoje, essa informação ela está descentralizada, ela não está mais centralizada em poucas pessoas, em poucas empresas. Hoje, qualquer pessoa anônima, ela pode se tornar uma referência em determinado assunto. Qualquer pessoa anônima pode fazer, de repente, um super sucesso e, às vezes, não consegue nem lidar com esse sucesso. Eu diria esse sucesso ou essa referência entre aspas, né? Tamanha influência que a pessoa causa, ela não era ninguém e, de repente, ela se torna conhecida num país ou no mundo. E essa questão toda da comunicação, ela vai ampliando cada vez mais e ela vai criando novos mitos, novas verdades, novas formas de viver, novas influências. Como tem sido essa influência dentro de nós? O que está acontecendo com a sua vida com essa influência? A título de curiosidade, uma pesquisa do Ibope de 2023, 52% dos brasileiros seguem pelo menos um influenciador. Mais da metade dos brasileiros seguem pelo menos um influencer. E o que as pessoas mais consomem, o consumo maior por causa dessa influência? São as roupas, as maquiagens, os eletrônicos, a comida e os sapatos. Só a título de curiosidade. Segundo esses pesquisadores, o que mais conectam essas pessoas é a informação relevante, as ideias e pensamentos parecidos, a interação com seguidores, o compartilhar ideias sem impor a verdade. Isso cativa muita pessoa. Olha, essa é a minha verdade, então você faz como você quiser. E também a confiança. Quando se cria um vínculo, quando se cria uma confiança, você quer estar ouvindo, quer estar no meio, quer estar envolvido com essa pessoa. E para refletir, eu quero te perguntar, quantas pessoas você segue hoje? Não precisa responder, é claro. Quantas pessoas você segue hoje? Eu acho que a gente não sabe nem quantificar, eu não sei. Quantas te seguem hoje? Como é a sua interação com essas pessoas? Quanto tempo você fica nas redes sociais? As redes sociais elas foram feitas de forma intuitiva, justamente para ficar fácil, agradável, prazeroso, para gerar em nós dopamina. Aquela sensação gostosa. Sabe quando você come algo muito bom? Sabe quando você faz algo que você sente uma satisfação boa? É o que faz o fato de você estar ali só rolando. E, naturalmente, você é influenciado sem perceber. E eu não estou aqui para fazer julgamento, porque eu também fico um tempo nas redes sociais, eu também uso, e é para continuar usando. Não se trata disso. Se trata da gente entender o poder de influência. Entender esse poder e o que eu faço com esse poder. Uma vez que eu entendi que tem uma influência psicológica, o que eu faço com isso? Agora eu quero trazer Jesus. Se Jesus estivesse hoje na Terra, fiquei eu, Gladys, viajando na imaginação, como seriam as redes sociais de Jesus? Como seria, né? Como seria? Quem seriam os seus seguidores? Quem seriam os haters? Quem cancelaria Jesus? Como será que ele se apresentaria? Mas sabe o que eu acho incrível? É que Jesus foi, é e sempre será o maior influencer dessa terra. Não há outro, não existe igual, não tem como comparar. Tudo isso que eu te falei sobre influência é real, tem uma influência psicológica, afeta a tua mente, afeta todo o teu ser. Mas existe sobre a terra uma influência maior, que é Jesus Cristo, Senhor. Ele é a maior influência e ele não precisou de recursos tecnológicos. Ele não precisou de nada disso para influenciar você, para influenciar gerações, para mudar a história da humanidade. Ele é o maior influencer. Ele é aquele que fez seguidores, que fez verdadeiros discípulos. Porque hoje você segue um influencer e amanhã ou depois, por N razões, você pode deixar de segui-lo, porque você não vai mais encontrar sentido. Mas em Jesus sempre haverá sentido, razão, lógica, causa, para que nós possamos segui-lo. Ele é todo amor, Ele é toda justiça, Ele é toda verdade. Então, ser um seguidor de Jesus é o que vai fazer sentido para a nossa vida.
Eu lembro, na época de escola, isso já me chamava muita atenção. Eu comecei a ir na igreja com 9 anos. E aí, quando Jesus começou a fazer sentido para mim, eu ouvia a professora de história falando, porque antes de Cristo, depois de Cristo, e eu falava, poxa, mas esse Jesus que eu estou conhecendo agora, ele é tão importante, que na minha escola, no meu livro de história, estão falando desse Jesus. Olha a influência sem redes sociais, olha a influência sem recursos tecnológicos. Aleluia, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. E Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Eu não sei dizer a influência que o Evangelho já causou no mundo hoje, porque em percentuais, porque isso vai mudando, vai crescendo, eu não sei te dizer, mas eu oro para que chegue até os confins da terra essa influência. Eu oro para que chegue até os confins da terra. Eu oro para que mais e mais e mais pessoas sejam tocadas por o nosso principal influencer, que é Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. E o Senhor, com essa influência, Ele começou se apresentando para nós. E toda a Bíblia, ela traz várias referências de como Ele se apresenta para nós. E eu quero apresentar para vocês hoje apenas 3 versículos que trazem um pouquinho disso, como Jesus se apresenta para nós. Eu não sei como foi o dia, quando, a hora que Ele se apresentou para você. Eu não sei, mas você sabe. Mas um dia Jesus se apresentou para você. E como Jesus se apresenta para nós? Lá em João 14, no versículo 6, ele diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim que Ele se apresenta, primeiro momento. Claro que existem muitas outras referências, foi apenas uma escolha. Na palavra você vai encontrar Jesus se apresentando para você de muitas formas. Mas eu quero mencionar essas 3. E a primeira é essa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Imagina as pessoas perdidas, para que caminho eu vou? Hoje eu sei quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Porque o meu influencer, o seu influencer, Jesus já nos mostrou isso. Já não te mostrou? Que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Que para você ir para o Pai, você precisa dEle? Aleluia. Ele é o caminho, Ele mostrou isso para nós e glória a Deus por isso. Ele se apresenta para nós como uma bússola. Porque quando nós, inclusive, existe alguns psicanalistas que falam, George Forbes, por exemplo, é um deles que fala que nesta geração nós estamos desbussolados. O mundo ele era totalmente verticalizado e hoje o mundo é totalmente horizontalizado. Então as pessoas estão sem referência, as referências que a gente tinha sempre era do mesmo jeito e as coisas hoje funcionam de um jeito diferente. E aí Jesus vem como essa bússola, eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a verdade, eu vou te mostrar a vida, aleluia. E lá em João 6,35 também, mais uma forma que Jesus se apresenta para nós, ele diz assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, aleluia. Você já passou fome alguma vez na vida? Já passou sede? Não digo circunstâncias, que seja, circunstâncias graves, ou daquela forma simples, não deu tempo de almoçar, teve que sair correndo, né? E você sente, é ruim sentir fome. Jesus vem dizendo, eu sou o pão da vida. Aleluia, Ele é o teu sustento, Ele é o teu suprimento, Ele é o teu socorro, Ele é o teu alívio, Ele é, aleluia. Como viver, como a gente consegue viver sem beber água? Como a gente consegue viver sem comer? Não dá. Dá até para fazer jejuns prolongados, jejum intermitente, mas zerar a comida e a água da sua vida não pode. É essencial. Jesus vem se colocando como essencial para você. Um monte de coisa pode te influenciar, mas Jesus tem que ser essencial para você. Amém? E a terceira forma que Jesus se apresenta para nós, lá em João 6,51, diz assim, eu sou o pão vivo, Ele mostrando de onde Ele vem, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Aqui Ele está dizendo, eu vou me entregar por vocês. Que influência maior que essa de alguém que se entrega por você? Sabe quando você tem aquela amizade, ou aquela família, aquela pessoa que você sabe que pode contar?
que você sabe, você pode estar num momento muito difícil, em qualquer área, pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser, você só está precisando de um carinho, você sabe, com aquela pessoa eu posso contar, eu posso recorrer. Assim é Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu, pronto para te ajudar, que se entregou na cruz, que morreu, que ressuscitou e que está vivo entre nós, nos influenciando o tempo todo. Aleluia. É assim que Ele se apresenta para nós. E é só um exemplo desses 3 versículos. E nós, como nós nos apresentamos para Ele? Nós somos seguidores de Jesus. Que nível de confiança a gente tem nele? Que tempo a gente dedica? Ele se comprometeu conosco. Ele disse para nós que não nos deixariam órfãos. E eu amo o que está escrito em João 14. O meu versículo, de tudo que tem na Bíblia, se eu lesse só João 14, era o suficiente para me converter, não precisava mais nada. Por isso que eu estou usando bastante João 14 hoje. Não foi nem tão intencional, mas acabei me dando conta disso depois. João 14, 16 e 18 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Para estar com vocês alguns dias, para estar com vocês quando você acessar a rede social, para estar com vocês quando você estiver triste, não, para sempre, é o tempo todo. Jesus está com você, eu pedirei ao Pai e Ele dará o Conselheiro. O Espírito Santo está com você todos os dias. Você não pode ver, você não pode tocar, mas eu tenho certeza que você sentiu o Espírito Santo. Não tem como ser influenciado pelo nosso trino Deus, se não termos sido tocados pelo Espírito Santo. Sabe, um dia quando você disse assim, algo aconteceu, algo especial. Quando eu estava naquele ambiente de louvor, de adoração, quando eu estava no meu quarto, quando eu estava, e em algum momento você viveu uma experiência, ou várias experiências, com o Espírito Santo do Senhor, porque Ele disse que Ele faria isso, que Ele pediria ao Pai, que nos daria o Conselheiro, para estar conosco todos os dias, para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Além de deixar o Espírito, Ele garantiu que voltaria. Ele garantiu, aleluia. Ele garantiu, e Ele, quando se compromete, cumpre. Todas as garantias que todo influencer fizer para nós, elas podem acabar em qualquer momento. Qualquer pessoa pode partir dessa terra. Eu gosto de dizer que a vida é um sopro. Num instante você não está mais aqui, né? Mas Ele se comprometeu que estaria conosco todos os dias. Ele se comprometeu que enviaria o seu Espírito. E Ele prometeu que se nós o conhecêssemos, se nós nos entregássemos, se nós nos dedicássemos a Ele, Ele estaria conosco, pois Ele vive com você e estará com você. Ele não nos deixaria órfãos. Eu não sei se eu tenho 2 irmãs adotivas, e também por ser terapeuta, por atender muitas pessoas, o sentimento de orfandade é terrível para um coração, para uma mente, para a vida de uma pessoa. Ficam sequelas, ficam vazios existenciais que precisam ser tratados, curados, cuidados. E o Senhor sabia como nós ficaríamos nessa terra se nós ficássemos órfãos, então Ele vem para nos socorrer. Amém? Nós não somos seguidores de placas. Nós não somos seguidores de placas. Nós não somos seguidores de homens. Nós não somos seguidores de influencers. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Aleluia. 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 Amamos Jesus, mas muitas vezes temos dificuldade de ouvi-lo e de nos deixar influenciar por Ele. Às vezes nós gastamos mais tempo com os influencers do que com Jesus. E aí fica essa reflexão para mim, para você, para todos nós. Nossas atitudes têm sido guiadas pelos influenciadores ou por Jesus que se comprometeu por nós, que nunca nos deixaria sozinho. Dentre tantas razões que levam as pessoas a ter problemas emocionais, o fato de se sentirem sozinhas tem um grande impacto emocional.
São experiências vividas que levam a crer que não são amadas, que não são reconhecidas e que não são recompensadas. Sentimento de solidão, sentimento de orfandade, isso é terrível para uma mente humana. Nós fomos feitos seres relacionais, nós somos feitos para nos relacionar. Ficar só para nós seria um caos. Nós precisamos nos relacionar. E o Senhor está pronto a aumentar, a alargar, a aprofundar esse relacionamento que nós temos com Ele. Amém? Ele não nos deixou órfãos, porque Ele é todo amor, Ele é toda graça, Ele é todo perdão. Tem coisa melhor do que saber que nós somos perdoados? O influenciador, agora eu quero falar algo muito importante para mim e para você. O influenciador, ele não tem um poder sobre as decisões que você toma. Por isso que eu quero agora destacar o poder da influência. Eu quero chegar neste ponto. O poder da influência é assim, ela pode tocar a sua vida, mas você tem o poder de mudar isso a qualquer momento. Você tem esse poder de mudar a qualquer momento essa influência. Ah, mas é uma influência psicológica. Ah, mas você mesmo disse. Sim, eu sei disso. Mas existe um poder superior que pode mudar isso em você, que é Jesus Cristo Senhor, que é a presença dEle, que é a influência dEle, que é a experiência que você vive com Ele. Então, eu quero dizer para você que você pode tomar essa decisão. Se você vai continuar assim, não prestando atenção e não usando esse poder que você tem, ou se você vai começar a usar o poder que você tem, de se permitir dedicar, se influenciar mais tempo com aquele que te prometeu estar com você todos os dias, que não te deixaria órfão. E lá em João 14, Jesus se comprometeu mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele se comprometeu firmando uma aliança eterna conosco, que está escrito lá em Hebreus. E eu vou correr um pouquinho aqui, dizendo, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas pela primeira aliança. Então, Ele firmou uma aliança eterna comigo e com você. Você sabe o que é uma aliança, né? Ele firmou, e Ele não vai mudar. Ele também se comprometeu conosco, nos dando vida eterna. E sempre nós seremos influenciados, entenda isso, você sempre vai ser influenciado por alguém. Sempre alguém vai tocar a sua vida de alguma forma, mas nós precisamos entender que eu tenho o poder de decisão, se eu vou permitir que aquilo continue me influenciando ou não. Amém? E aí, para encerrar, eu quero dar para você 3 bons conselhos para manter essa conexão com Jesus. O que você pode fazer? O que eu faço para manter essa conexão? Como eu me manter permitindo que Ele seja o meu principal influenciador? O que eu posso fazer? Isso aqui não é uma receita, isso aqui são bons conselhos, que eu quero que você guarde no teu coração. Eu oro para que o Espírito Santo guarde isso no teu coração. Primeira coisa, seja um imitador de Cristo. Lá em Filipenses 4:8, esse versículo eu não mencionei aqui, mas eu vou ler para vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram, e é um grifo meu, e foram influenciados por mim, ponham em prática. Amém? Quanto mais você coloca a sua vida cristã em prática, o Evangelho de Cristo na sua vida em prática, mais você vai ser influenciado, mais você é um imitador, mais você vai viver experiências com Deus para poder lidar com todas as coisas, inclusive com a pressão e com a influência negativa, das influências negativas que vêm sobre você. Então, esse é o primeiro conselho, seja um imitador. O segundo, tenha um contato diário, gere e busque novas experiências com Deus. Contato diário, eu não estou dizendo para você ficar 24 horas, 8 horas, 10 horas orando. O contato diário, como é que é o contato com a sua família diariamente? Você não está presencial com eles, mas você tem uma conexão com a sua família o tempo todo. E nos manter conectados com o Senhor é maravilhoso. Se permitir viver uma experiência com Deus é algo maravilhoso. E é aí que Deus falou profundamente comigo, quando Ele me permitiu viver essa experiência.
Eu quero dizer para vocês que, como Gideão, que disse assim, Gideão disse bem assim: Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é menos importante de Manassés e eu sou o menor na minha família. Eu olhei para mim quando a Nésia e a Magda me chamaram, e eu disse assim: Senhor, eu sou só a Gladys do Capão Redondo. Eu sou tão pequena. E quando eu estava sentada na mesa orando, o Senhor falou comigo e disse assim: estou te permitindo viver essa influência. Você quis viver uma experiência nova comigo, eu estou te dando uma experiência, você não pediu uma experiência nova, eu estou te dando. Amados, estar hoje aqui, eu não sei o quanto essa palavra vai tocar ou não no teu coração, na tua vida, mas Deus tocou muito na minha vida quando Ele disse: me permita que eu te leve a novas experiências, deixa eu te influenciar um pouco mais profundo. O que eu estou te dizendo é que Deus pode te levar a níveis mais profundos de experiência com Ele. E quando você olha para você, às vezes você se acha pequeno, você acha que você não é útil, que não vai servir para nada, que isso, que aquele monte de coisa. São só crenças. Lembra que eu falei que a crença vem de uma experiência que você viveu, que tocou nas suas emoções e que fez você crer desse jeito? Creia que o Senhor está com você hoje e que o teu maior influência Ele está aqui para fazer com que você viva novas experiências com Eles em diferentes lugares. E eu não estou falando daquela coisa triunfalista, que você vai ser um grande sucesso, um megastar. Não, eu estou dizendo que no teu universo, na tua vida, onde você vive, com o que você faz, você vai ser uma bênção se você se permitir ser influenciado pelo Senhor, se você se permitir viver mais experiências com Deus. A palavra-chave está em experiência. Queira viver mais experiências com Deus. E foi isso que o Senhor falou comigo. Aleluia. E eu quero, depois dessa experiência, viver mais. Não precisa ser experiência grande como essa. Estou satisfeita com o que Jesus mandar. Mas eu quero viver mais experiências com Ele. Deus, Ele olha para você e Ele vê em você o que nem você mesmo vê. Ele te sonda, Ele te conhece. Quando a gente cantou consagração aqui, enquanto eu orava em casa e falava com o Senhor, essa canção vinha nos meus lábios: aos reis dos reis consagro tudo o que sou, né? E se entregar, viver, ser como um farol, como flecha. É isso que nós temos que ser para o Senhor, ser um influenciador. Ele quer nos influenciar para nós sermos influenciadores nessa terra. Amém? E para encerrar, tenha momentos especiais de oração. O que é um momento especial? Eu chamei de especial de propósito, porque a gente ora, a gente fala com Deus, mas especial. Quando você vai preparar uma comida especial, como é que você faz? Quando você vai num lugar especial, como que você faz? É diferente, não é? Tenha momentos de oração especial com Deus. Busque um lugar diferente, seja criativo, busque oportunidades, busque outras experiências, mas viva. Deixa que o Espírito Santo te guie a uma nova experiência de oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Use formas, permita que você use formas diferentes de momentos especiais de oração com Deus. Já orou frente para o mar? É tão especial. Já orou em contato com a natureza? É tão especial. Sabe que a natureza é uma coisa tão interessante que, inclusive, no processo terapêutico, quando as pessoas estão em contato com memórias relacionadas à natureza, ela tende a relaxar e aliviar o seu corpo. A própria criação do Pai se conectando com a criatura para que possa relaxar e contemplar a riqueza e o poder do nosso Deus. Tenha momento de orações especiais com Deus. Tenha momento com o Senhor. Se permita viver novas experiências e se influenciar pelo Senhor. E lá em João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Eu quero que nesta manhã o Senhor se revele para você, mais uma vez, de uma forma especial, de uma forma profunda. Por isso eu quero te convidar para a gente ficar de pé. Se eu puder ter um músico para me ajudar aqui, um instrumental, um teclado, fica bom, alguma coisa assim. Eu quero que você agora feche os teus olhos. E eu quero que você viva isso que está dizendo aqui em João 14. Quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Que o Espírito Santo comece a se revelar a você agora. Que o Espírito Santo comece a dar a você agora uma nova experiência, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, porque reconhecemos a Ti, Senhor, como nosso maior e principal influencer. Quando nós olhamos para nós mesmos, Senhor, nós temos uma tendência a não reconhecer a Tua presença, a Tua vida em nós. Nós queremos corrigir esse percurso, Senhor. Queremos nos permitir ser mais e mais e mais influenciados por Ti. Queremos permitir, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha e fale conosco, e se revele, e se revele, e se revele. Tu conheces, Senhor, o coração de cada homem, de cada mulher que está aqui. Tu conheces, Senhor, os medos, as incertezas, as dúvidas, a insegurança. Tu conheces, Senhor, a autoavaliação que cada um fazia de si mesmo, se achando tão pequeno. E o Senhor hoje está nos mostrando que quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos influencia, quando o Teu Espírito nos toca, Senhor, nós somos capazes de viver algo novo. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, cada homem, cada mulher que está aqui, possam viver uma nova experiência contigo ainda nesta semana. Possam experimentar, Senhor, por meio do Teu Espírito, algo novo. Possam experimentar, Senhor, uma nova influência do Teu Espírito sobre a vida delas. Em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, para que o Senhor não pare neste momento, mas que continue. Para tudo que ainda vai acontecer, para os mais 30 e mais 30 anos, e quantos anos o Senhor quiser que essa comunidade viva, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder e as experiências, Senhor, que homens e mulheres viverão contigo aqui, sejam cada vez maiores, sejam cada vez em novos níveis, Senhor, em nome de Jesus. Eu abençoo essa comunidade, eu abençoo essa cidade, eu abençoo as famílias aqui representadas, e declaro, Senhor, que cada um aqui viverá uma experiência nova contigo, para que o Teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, e para que possam testemunhar quem é o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe.